Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa Lovatel e nesta videoaula eu vou te ensinar a fazer esta linda mandala em crochê, onde eu utilizei o fio de malha Premium da Círculo, um lançamento da Círculo. Então eu já vou trazer aqui para vocês essa linda mandala para vocês já fazerem e presentearem, venderem ou, né, ganharem um din-din extra. Eu já peço para que vocês se inscrevam em meu canal, ativem o sininho, assim vocês receberão todas as notificações. Compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso. Vamos aprender? Os materiais que eu vou utilizar para fazer essa mandala serão os seguintes. Então, fio de malha Premium da Círculo, 25, ele é 25 milímetros e cada novelo possui 140 metros. Essa cor é a 7684 porcelana. Então, o fio de malha, ele é sem emendas, ele tem um padrão de espessura, não tem partes mais grossas, né, mais finas, ele é todo igual. E as agulhas recomendadas são da 8 a 12 milímetros, eu vou utilizar a 7 milímetros para fazer essa mandala. Você pode utilizar a agulha que se adapta, né, melhor ao seu ponto. Então, vou acabar usando uma um pouquinho menor do que tá aqui, mas cada um vai ver, né, a espessura da agulha que fica melhor para o seu ponto. Ele tem o sistema Easy Pull aqui, claro, eu já tirei, né, para fazer o primeiro, mas que nem dá para perceber, né, ó, o pouquinho que foi. Então, imagina o rendimento do novelo, né, você usa ele todinho completo, sem emendas, todo na mesma espessura. Então, aqui, ó, para fazer a primeira, eu utilizei já, nem dá para ver. De tanto que tem de fio. Então, você utiliza todos os 140 metros do começo ao fim. Eu utilizei também, para fazer esse acabamento, esse detalhe, né, que ficou bem lindo, o fio náutico. Você pode fazer ou não, né, como você optar. Eu achei que ficou bem legal. Então, o fio náutico é esse aqui também, da Círculo. Esse aqui é de 5 milímetros. E a cor que eu utilizei é 7625. Ela parece um dourado, né? Fica bem lindo, eu adoro essa cor, fazer detalhes com o fio náutico nesse tom. Eu utilizei esse recorte de MDF. Aqui na minha cidade não tem, então eu mandei fazer num lugar, né, que trabalha com MDF. Mas você procura em lojas online, você vai encontrar diversas opções de recortes de MDF. Esse do Divino, né, Divino Espírito Santo, você pode usar só a pombinha, pode usar essa parte. Ele veio até separado aqui, depois eu vou colar ele. Para colar, eu fiz vários testes e o que mais deu certo para mim foi a cola de silicone líquida. Então, a primeira eu apliquei aqui, né, e depois eu colei no fio de malha. Foi o que mais deu certo. Você precisa, assim, deixar um bom tempo. Aqui, ó, eu apliquei até não faz muito tempo, então ela não tá 100% presa, mas no final do vídeo eu mostro pra vocês. Eu aconselho deixar assim, ó, passa de noite e deixa até de manhã, que daí ela fica com peso em cima, que cola super bem. Então, essa aqui é a cola de silicone líquida e eu utilizei também a cola universal para o acabamento aqui, esconder os fiozinhos, ó. Então, fica um acabamento invisível e perfeito. Outra coisa também que eu usei, é opcional, né?
vocês utilizem se vocês desejam, são essas bolas, que é como se fosse uma madeira. Eu acho que fica bem legal, né? Como o MDF, aqui é MDF, né? Então, ficou bem legal. Mas essas partes do espírito divino, você pode usar os de gesso, tem de resina, você faz como que você gostar. Então, aqui é uma sugestão para vocês. E tesoura para aremates. Antes de iniciar o passo a passo, eu vou medir aqui para vocês verem o tamanho que ficou essa minha mandala, que é bastante importante também. Muitas pessoas me pedem sempre o tamanho final. Então, essa daqui ficou com 14 centímetros e meio na minha tensão do ponto, né? Então, isso varia também conforme a tensão do ponto de cada pessoa. Então, ela ficou bem, um tamanho bem legal para presentear, para maternidade e aproveitar, né? Ganhar um din-din extra, porque o rendimento vou fazer duas, depois eu vou mostrar para vocês quanto que sobrou, né? Mas acredito que dá para fazer umas 4, com certeza, com um novelo. Vamos iniciar, então, o nosso trabalho fazendo um anel mágico. Então, eu dou uma torcida ao redor, né, do meu dedo. Faço como se fosse uma letra E. E vou laçar o fio que vem do novelo. E vou prender ele aqui. Então, esse é somente a laçada, a gente não conta ela como ponto, somente para fixar o fio. Então, agora aqui, ó, com essa ponta, nós vamos vir e já fazendo pontos baixos, escondendo um pouquinho desse fio. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Procurando, assim, deixar, assim, não tão apertado, né? Aqui você pode até fechar um pouquinho essa outra ponta do anel. Então, eu pego o fio do novelo, puxo, ó, deixo ele bem soltinho do novelo. E faço o meu ponto baixo. Vou procurar sempre deixar também uma sobrinha aqui de fio, que vem do novelo, tá? Não, porque o fio de malha, ele tem, né? Ó, ele tem 6% de elastano. Então, se a gente trabalhar com ele super esticado no novelo, ele vai acabar que o trabalho ele não vai ficar emborcado, né? Então, nós vamos trabalhar deixando ele sempre bem soltinho. Ó, aqui a gente estica, sempre dando a altura do ponto, junto com aquele que tá da agulha. Deixa eu ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, mais um. Então, eu estico aqui, sempre procuro deixar na mesma altura e fecho. Então, aqui nós estamos com 6 pontos baixos, eu vou fechar o meu anel mágico. Depois, no final, então, a gente esconde esse fio. Agora, aqui, então, para fechar essa careira, a gente vem aqui dentro da laçada, aqui, inicial, opa, bem com calma, né? Aqui, ó, dentro do primeiro, as duas alcinhas, que formou o primeiro ponto baixo, e a gente vai colocar dentro essa laçada e puxar lá para trás. Fechou a primeira careira. Desta forma, eu vou fazer novamente, ó. Aqui é a laçada que tava na minha agulha. Eu tiro ela da agulha, venho aqui dentro do primeiro ponto baixo que eu fiz, ó, as duas alcinhas. Introduzo aqui aquela da laçada do último ponto baixo, puxo para trás. Fechei a minha primeira careira. Venho aqui, dou uma esticadinha, ajeito, né? O fio, aquele do novelo. Faço uma correntinha. E agora, nós vamos trabalhar com pontos baixos centrados. Pontos baixos centrados vai ser um ponto baixo para cada ponto, né? Aqui, já vou colocar aqui para vocês verem, ó. Nós não vamos introduzir aqui. Normalmente, a gente vai fazer um ponto baixo aqui, ó. A gente coloca aqui nessa parte, entre um ponto baixo e outro,
pegando as duas alcinhas. Não, nós vamos pegar no meio do ponto. Então, se você tiver dificuldade, você vem, estica um pouquinho, ó. E vai ficar no meio. O primeiro é um pouquinho mais difícil de visualizar. Ó, aqui tem a... Dá pra ver o Vzinho aqui, ó. Então, nós vamos colocar aqui dentro. Vamos puxar... Fio do novelo, dou uma esticadinha, ó, deixo ele soltinho, mais ou menos na mesma altura dessa laçada, faço um ponto baixo. Venho novamente aqui no mesmo, coloco, puxo do novelo e faço, estico com calma, sem puxar muito, ó, aqui eu não tô tensionando no meu ponto, não tô segurando ele tão firme, eu tô deixando ele correr livremente. E puxo, fecho o ponto baixo. Então, o que que eu fiz? Eu vou fazer aqui 6 aumentos, que vão ser 2 pontos baixos para cada ponto baixo de base centrado. Então, ó, aqui eu venho aqui, estico, se você tiver dificuldade, eu não vou colocar aqui, no meio aqui, ó, das duas. Vou colocar onde forma o Vzinho do meu ponto. Então, vou colocar aqui no meio. E puxo o fio. Fecho novamente, ponto baixo. Coloco novamente dentro do mesmo ponto baixo de base, mais um ponto baixo. Então, aqui eu fiz o meu segundo aumento. Venho agora para o próximo, ó, dou uma abertura aqui, procuro ele bem certinho, ó, o Vzinho. É só a primeira carreira que é um pouquinho mais difícil, depois as próximas ficam mais, que a gente acaba trabalhando mais, com mais tensão, né, na primeira carreira. Venho aqui novamente e faço mais um aumento. Então, vou colocar um ponto baixo. E o segundo ponto baixo, centrado. Então, dentro do mesmo ponto de base. Vou fazer isso até o final da minha carreira. Ó, sempre deixo um fio aqui sobrando. Com calma. Sem esticar muito. O que vem do novelo. Ó, deixo ele correr livremente. Vou fazer dessa forma, então, e no final da minha segunda carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. É importante você contar, ver se tem mesmo os 12 pontos, se você não pulou nenhum, para ficar bem certinho o seu trabalho. Deixa eu contar aqui, vamos ver, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, isso aí. Então, agora eu vou fechar a minha segunda carreira da mesma forma que eu fechei a primeira. Vou soltar aqui a laçada, que eu fiz o último ponto baixo, vou vir aqui, onde eu iniciei, ó, nessas duas alcinhas, que formou o primeiro ponto baixo, vou introduzir de trás para frente. E agora, eu vou pegar essa alcinha, vou colocar aqui no gancho e puxar lá atrás. E vou dar uma ajustada, ó, porque aqui acabou ficando uma alça bem longa, ó, então eu dou uma esticadinha, puxo aqui, ó, o do novelo, para ajustar o meu ponto. Então, todo o final de carreira, você dá uma ajeitadinha, arruma aqui o ponto, se você vê, né, que ele tá muito, já, ó, virando para cima ou para baixo, você vem e dá uma ajeitadinha no ponto, todos bem certinhos. Então, agora, nós vamos fazer a mesma forma para começar a segunda carreira. Vou fazer uma correntinha, e agora, vou vir aqui dentro do primeiro ponto, também, vamos fazer um ponto baixo centrado. Dentro do primeiro ponto baixo, pego o fio, estico, dou altura, fiz o primeiro ponto baixo. Agora, nós vamos pular para o próximo. Vamos para o próximo ponto baixo. Eu acho que eu acabei falando um ponto alto, mas são pontos baixos. Puxo, fecho, segundo ponto baixo. Então, a terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Então, aqui eu fiz um ponto baixo sozinho, em cima do ponto baixo de base, e aqui no próximo, então, eu vou fazer um aumento.
que vão ser 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto de base. Então, vou repetir essa sequência. Um ponto baixo, às vezes aqui atrás é um pouco difícil, né? Então, você vem aqui, arruma, ó, dá uma esticada. Um ponto baixo. E o próximo, um aumento. Então, vão ser 2 pontos baixos centrados, né? Dentro do ponto baixo da carreira anterior. Aqui a primeira carreira eu acabei esquecendo, eu fiquei com 6 pontos baixos, a segunda 12 pontos baixos e a terceira eu vou ficar com 18 pontos baixos. Eu vou seguir fazendo essa repetição de um ponto baixo centrado, né? E um aumento também centrado por toda a carreira. E no final da terceira carreira eu vou ficar com 18 pontos baixos centrados. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos baixos. Aqui já puxei o fio para trás. Deixa eu finalizar aqui esse aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, cheguei no final da terceira carreira, introduzo a agulha no primeiro ponto baixo, de trás para frente, pego a laçada no gancho e puxo para trás e acerto toda a carreira. Agora, eu faço novamente uma correntinha, introduzo a agulha aqui no primeiro ponto baixo, centrado, ó, de forma centrada. E agora, eu vou fazer a quarta carreira. Estico, ó, ficam todos da mesma altura. E vou fazer um ponto baixo sozinho. Venho para o próximo, faço ele centrado também. Estico, ó, tá bem solto. E faço o segundo ponto baixo. Agora, venho para o próximo e vou fazer um aumento. Então, vão ser 2 pontos baixos sobre o ponto baixo de base centrado. Venho aqui novamente e faço um ponto baixo, sozinho, o próximo, ó, se você não tiver dificuldade, você pode ajeitar aqui com a mão mesmo. Segundo ponto baixo sozinho. E agora, vou fazer o centrado. Aqui, que vai ser o aumento. 1, 2. Então, eu sigo dessa forma, fazendo 2 pontos baixos centrados e um aumento por toda a carreira. E no final, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Ó, vocês podem observar, né, que eu tô trabalhando com o fio de malha prêmio da Círculo e não teve nenhuma emenda e nenhuma mudança na espessura do fio. Ele continua, olhem, todo da mesma espessura. Então, isso faz o trabalho ficar mais bonito, né? Perfeito. E também o rendimento, né? Não precisa tirar nenhuma parte, não tem emenda. Fica trabalho muito mais bonito, né? O acabamento final. Vou seguir aqui, então, até o final, fazendo dessa forma. 2 pontos baixos e um aumento. Cheguei ao final, então, da quarta carreira com 24 pontos baixos. Venho novamente aqui, introduzo as 2 primeiras alcinhas, puxo o fio, a laçada, lá para trás. Agora, então, nós vamos fazer já o acabamento, ó, dá uma ajeitadinha, da nossa mandala. E para isso, nós vamos fazer o ponto caranguejo. Então, aqui eu vou fazer, como sempre, né, foi feito de costume, uma correntinha, introduzo aqui no último ponto baixo que eu fiz, bem no meio. Então, agora nós vamos introduzir aqui, ó. Normalmente, como nós
fazíamos, né, os pontos baixos, só que ao invés de seguir para esse lado, nós vamos seguir ao contrário, por isso que se chama ponto caranguejo. Ao invés de nós seguirmos aqui, ó, fazer um ponto baixo, nós vamos fazer ele ao contrário. Nós vamos colocar normalmente a agulha, ó, dentro das duas alcinhas. Vou laçar o fio, vou puxar ele, ó, na hora que você puxa, ele dá uma torcidinha. Pego o fio do novelo e fecho. Fiz o primeiro ponto baixo, né? Ao contrário, então, ele se torna o ponto caranguejo. Vou fazer novamente, ó, introduzo a agulha aqui, nessas duas alcinhas, normalmente, como se fosse um ponto baixo. Pego o fio lá do novelo, subo, ó, ele já vai dar uma torcidinha. Pego novamente e fecho. Segundo ponto. Então, eu vou fazer desta forma por toda essa carreira. Então, ele vai ficar com esse acabamento diferente, fica bem lindo esse ponto. Se você não conseguiu pegar, né, você pode voltar o vídeo, ver ele em forma câmera lenta, né, ó, introduzo as duas, pego e na hora que eu subo ele dá uma torcidinha. Fiquei com duas aqui, ó, laço novamente e tiro. Fica super lindinho esse ponto. Então, vamos fazer dessa forma por toda a carreira. Cheguei, então, ao final da minha carreira, eu quero mostrar para vocês agora como é que vai ser. Então, ó, aqui foi onde eu introduzi para fazer o primeiro ponto caranguejo, vocês percebam que tem mais um aqui, ó. Nós não vamos pular aqui, vamos fazer o último aqui, você vê se você fez todos. Então, ó, faço o último aqui, ó, ficou bem lento, ó, para não pular esse último. E aí, o que eu faço agora, eu venho no primeiro, aqui onde eu introduzi o primeiro ponto caranguejo, e eu faço um ponto baixíssimo. Vai ficar um acabamento legal aqui. Aqui a gente dá uma esticada, deixa ali, ó, deixa ali uns 4, 5 dedos até, né? Bem comprido. Antes de cortar aqui, nós vamos colocar a continha aqui, né? Uma conta, né? Como se fosse um miçangão de madeira. Então, antes de cortar, eu vou fazer isso para ver se vai ter fio suficiente, né? Para não desperdiçar nosso trabalho. O que eu faço? Eu coloco aqui a agulha, eu pego uma agulha menor de crochê, essa aqui, inclusive, é de 2,5 milímetros, mas aqui você tiver, e puxo essa alcinha por dentro dessa conta de madeira, ó, puxo do outro lado, ajeito. E agora aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer um nozinho, para ela não escapar. Então, eu faço um nó perto, aí eu vou ver se aqui já tá bom o tamanho que eu desejo, né? Pra mim, eu acredito que ficou bom esse tamanho. Então, aqui eu corto. Caso não, você ache que vai ficar muito curtinho aqui, você pode desfazer o nó e puxar mais um pouquinho aqui. Então, agora eu vou cortar esse fio. Eu vou esconder ele aqui um pouquinho no meio da trama. Vou trazer ele pro lado, né, uns pontos, pra ele ficar bem escondidinho. E eu vou pegar a cola, pode ser a cola de silicone líquida ou a cola universal da Círculo. Eu gosto, para colar o fio de malha, para todos os acabamentos, a cola universal, eu gosto bastante de trabalhar com ela. Qualquer fio você pode dar pinguinho de cola na parte de trás, para ficar, ela prende, né? Não deixa o fio escapar. E fica ali um acabamento perfeito, ó. Eu escondo ele, até coloco embaixo, às vezes, uma laçadinha ali. Aperto, né? É importante apertar bem firme, tentar segurar ali uns 30 segundos bem firme, pra colar bem direitinho. A mesma forma eu faço aqui
na parte de baixo, eu fecho bem, né, o anel mágico. Eu puxo aqui, ó, entre a trama, uns pontinhos, normalmente os que ficam mais para baixo aqui, ó. Aí, eu venho, coloco também um pinguinho de cola, corto bem rente e aperto ali, ó. Deixo ele escondido no meio dessa trama. Aperto ali uns segundos, deixo ele colando bem. Fica dessa forma, bem lindinho já tá assim, bem legal, né? Mas, vamos dar uma incrementada, né? Vamos fazer esse contorno com o fio náutico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o fio náutico, eu vou usar a mesma agulha de 7 milímetros. Vou introduzir ela aqui na parte de cima. Vou deixar dobrar aqui, ó, ao meio. Vou pegar essa laçada aqui, vou puxar para esse lado. Essa ponta eu deixo ela aqui solta, depois a gente vai esconder, tá? Então, nós vamos agora trabalhar com essa ponta. Essa aqui primeiro vai ficar soltinha, mas depois a gente vai arrematar e ajustar. Então, eu venho aqui, pego o fio lá do novelo, puxo e vou fazer pontos baixíssimos. Em cada intervalinho aqui de pontos baixos. Então, eu venho de baixo para cima, ó, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. E vou contornando. Aqui ela vai ficar um pouquinho maior a primeira, porque ela tá soltinha, mas depois nós vamos prender. Tento fazer assim, ó, todos do mesmo tamanho, né? Tentar segurar a mesma tensão. Aqui não vai ficar 100%, porque a gente faz meio rapidinho, né? Para o vídeo não ficar tão longo. Então, eu venho aqui e vou contornar tudo com ponto baixíssimo, ó. Cada ponto baixo, vou fazer a parte da frente um ponto baixíssimo. Vou dar uma adiantada aqui e já volto. Contornei toda a mandala, então aqui no último eu vou introduzir também, cuidando para não soltar esse fio, né, que a gente deixou ele ali. Espera, vou introduzir aqui e fazer o último ponto baixíssimo, que eu vou esticar o fio, vou cortar, deixar uma sobra, vou puxar, deixa eu colocar pra cá, pra não ficar. Então, ó, ficou desta forma. Aqui nós vamos fazer agora, nós vamos fazer um acabamento, pra ficar praticamente invisível, né? Nós vamos introduzir aqui, tu pode pegar uma agulha, né, mais fininha, vou introduzir aqui, ó, na alcinha seguinte e vou puxar para trás essa pontinha. Agora, aqui, então, na parte de trás também vou fazer da mesma forma que eu fiz com o fio de malha. Eu vou vir, eu posso passar de frente para trás algumas vezes e eu vou colocar um pinguinho de cola, porque esse fio, né, o náutico, ele solta, então a gente tem que prender ele bem. Segura ali, né, uns 30 segundos. Vou puxar aqui o outro também e prender bem, porque senão esse fio ele solta mesmo. Então, a gente precisa passar uma boa cola, prender. E eu coloco sempre embaixo, assim, ó, pra ficar no acabamento perfeito, escondo com a outra parte em cima. Então, aqui sim, você segura bem preso. Então, ficou dessa forma. Então, aqui eu fiz 6 pontos baixos, 6 aumentos, fiquei com 12. Um ponto baixo e um aumento, 18. 2 pontos baixos e um aumento, 24. Você pode seguir aqui
o tamanho que você quiser. Você pode fazer 3 pontos baixos e um aumento, vou ficar com 30. 4 pontos baixos e um aumento, 36. Depois você faz o acabamento aqui com ponto caranguejo. Olha, essa daqui ela ficou maior. Eu fiz com 30 pontos, então eu segui uma carreira a mais, ó. Então, ela vai ficar um pouquinho maior. Então, você faz o tamanho que você desejar, é só... Mas o jeito de fazer é o mesmo. Eu não vou deixar, né, o vídeo tão longo, então, só para demonstrar para vocês. Agora, então, nós vamos fazer a parte de baixo, tá, céu. Eu peguei, né, um pedacinho de papelão, deixa eu organizar aqui um pouquinho essa bancada, de 12 centímetros. Também você pode fazer o tamanho que você desejar, mas esse tamanho, ó, ficou bem legal. Então, eu venho, primeiro eu tiro um pedaço aqui, ó, mais ou menos uns 30 centímetros, deixo ele ali em espera. Então, eu venho aqui, se você quiser, você já pode até colocar ele aqui assim pra... Se você não tiver muita prática, depois de passar dentro, você pode deixar até ele aqui assim, ó, nesta parte. Então, eu venho aqui, ó, e passo. Eu dou, como esse fio de malha, ele é bem 25 milímetros, né, uma espessura bem boa, então, eu dou 10 voltas. Sem esticar ele, ó, eu deixo ele bem soltinho, sem esticar, assim, ó, passar aquela volta bem esticadona, eu deixo ele normal. Então, aqui eu já deixei essa parte, né, aqui. Acabei começando do outro lado, eu vou puxar lá pra baixo, porque aqui tá a ponta. Então, senão você pega esse fio que a gente cortou, né, e passa dentro depois. E aqui, o que que eu faço? Eu faço um nozinho, bem aqui no cantinho, faço um nozinho, pra não escapar. Venho aqui do outro lado e corto. Acabei esquecendo. Ali, cortei o do novelo também. Então, ó, aqui eu fiz um nozinho. Ajeito bem, deixo ele virado pra cima. Opa! Deixa eu ver onde é que tá outra ponta. E não é essa, eu acho, não. Vamos ver. Essa aqui, eu acabei pegando a ponta errada. Ali, vou fazer mais um aqui pra firmar. Ó. Aqui acerto as pontas. Depois eu vou cortar. Então, aqui você pode agora enrolar mais o fio de malha para fazer esse acabamento. Ou você pode fazer também com o náutico, que fica bem legal. Então, eu pego, né, pedacinho, né, de fio náutico. Como que eu vou fazer? Essa aqui é onde eu fiz o nó, eu deixo ela pra cima. Ajeito direitinho aqui. O meu tassel. Eu vou dobrar ele, ó, vou deixar desta forma. Vou dobrar, vou deixar uma ponta. Essa ponta dobrada eu vou deixar para cá. E essa aqui eu vou deixar ali, do ladinho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse outro fio maior ao redor. Primeiro, sempre um pouquinho mais difícil, mas depois vai. Ó. Vou passar ao redor dessa ponta aqui, ó. Então, eu vou enrolar. Deixa eu ver se tô segurando. Vou segurar pra esse lado pra vocês verem melhor. Olha, vou fazer desse lado. Eu acredito que vocês entendam melhor. Tem também vários vídeos, né, de como fazer tassel. Eu não tenho, assim, muita habilidade com isso, mas dá pra aprender. Ó, deixei dobrado. E agora, eu vou passar, acho que desse lado vocês vão conseguir ver melhor. Ó, esse aqui eu deixo aqui. Vou passar ao redor do meu tassel. E vou deixar essa laçada ali. Então, vou passar, ajeitar, esticar,
Ele é bem escorregadio, né, o fio náutico. Você pode fazer também com o fio de malha normal. Ó, dei várias passadinhas ao redor, firmei bem. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar esta ponta que eu estava enrolando, né, a maior, dentro dessa alça. Desta forma, ó, ficou dessa forma. E eu vou vir aqui com essa outra pontinha e vou puxar. Deixa eu esticar ele aqui. Vou puxar e ele vai levar para baixo essa ponta aqui. Vai ficar escondida lá dentro, ó. Devagarinho, né, com calma. Ela vai ficar escondida lá dentro. Não estico muito, porque se eu puxar até aqui embaixo, vai soltar. Então, eu estico um pouquinho, mais ou menos, que eu perceba que ela entra, metade. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa sobra aqui. Bem rente. Mas, eu gosto de dar um pinguinho de cola também. Pra não ter perigo, né? E soltar esse fio náutico. Escondo ele lá dentro. Aqui também, se for um outro fio de malha, você só corta. Mas, como é o náutico, que ele é bastante escorregadio, também eu dou uma pontinha de cola. Termino de empurrar aqui, ó, um pouquinho pra dentro. Escondo ele com o próprio fio náutico. Então, se você fizer com tempo, né, você pode ficar ali, segurar uns segundos. Você pode até colocar um alfinete aqui, ó, segurando. Deixar ali, ó, uns 15 minutos, porque essa cola, ela seca em 5 minutos, né? Aqui eu ajeito aqui, todos os... Só pra ter uma garantia, né? Que ele vai ficar bem preso. Então, ficou dessa forma. Agora, o que eu faço aqui, eu vou acertar as pontas. Ó, ficar todos no mesmo tamanho. Esse meu ficou bem desproporcional, né? Prontinho. Vamos ver, aqui ficou nas pontinhas. Pronto. Então, vai ficar desta forma. Depois, eu vou dar mais uma olhadinha. Aqui, nessa parte, nós vamos colocar outra bolinha de madeira. Também, ó, vou introduzir aqui. Vou pegar as duas alcinhas. Isso também é tudo opcional, né? Mas tudo que você acrescenta deixa muito mais lindo e delicado. Deixa eu puxar aqui os dois fios. E aqui eu dou um nozinho também. Fica bem legal. Aqui também, ó, você pode vir depois que estiver bem preso, né? Você pode acertar aqui, ó, essas pontinhas. Vamos ver se eu encontro qual que é. Tem uma aqui, ó, que tá mais... Então, você vai puxando aqui, ó, acertar todas essas pontinhas para elas ficarem todas bem bonitinhas, do mesmo tamanho. Depois, a gente corta de novo ali. Então, agora, eu vou vir aqui, vou medir, né? Deixar bem no meio, agora aqui mais ou menos. Mas você conta aqui para ficar exatamente no meio. Venho pelo lado avesso, introduzo a agulha aqui, ó, no ponto caranguejo. Então, aqui, ó, introduzo, venho para o lado avesso, pego o fio do tassel, deixa eu vir pra esse lado, e cabeça para baixo. Vamos ver se tá no meio, mais ou menos. Agora, né, depois a gente dá uma acertadinha. Mas no vídeo sempre sai, às vezes, um pouquinho mais tortinho, ó. Puxei, dou um nozinho, olho, né, ver se ele tá certinho, ó. E vou esconder esse fio. Também eu escondo entre a trama aqui do ponto.
acabamento é o mais importante, né? Tem que ficar perfeito. Aqui também, você pode até passar mais que um. Passa com movimentos de ida e volta. Ó, passei pra cá. Depois eu posso passar pra cá. E aí, também eu vou passar aqui a cola. Corto o rente. E eu escondo aqui ele na trama. Vou tirar aqui meu alfinete. O alfinete eu gosto bastante, porque ele deixa ele bem firme ali. Pra ficar, até secar, né? Eu não preciso ficar segurando uns minutinhos. E eu acho que ele ajuda bastante a fixar. Eu coloco ali a pontinha, ó. Vamos ver se eu consigo. Alguns são mais durinhos. Pronto. Aperta um pouquinho. E deixo secando. Prontinho a nossa mandala, ela já estaria finalizada dessa forma. Depois acerto as pontas aqui. Então, se você quiser, você pode colar, então, um aplique de resina, o divino, como você preferir. Esse, então, de MDF, eu já fiz alguns testes e o que mais se adequou, né, que mais ficou, foi com a cola de silicone líquida. Então, aqui, primeiro eu vou passar, espalho bem, né? Esse daqui, ele é um pouco cheio, assim, de partes, então ele é mais difícil de colar. Mas tem aqueles espias que é de resina, que é só a pombinha, né? E é super lindo, eu adoro e vende bastante, o pessoal gosta muito pra lembrancinha. Então, eu venho, aplico aqui, coloco, centralizo, né? Ou você pode colocar só a pombinha também, né? Fica, deixa eu colocar pro outro lado pra vocês verem. Ó, só a pombinha já fica lindo, né? Claro que aqui é o avesso, mas para vocês verem. Depois, então, eu passo cola, e aqui, ó, essa aqui minha, ela já vem separada, né? Coloco dessa forma. E eu gosto de colocar um peso em cima e deixar, aqui eu não coloquei cola na pombinha, né? Mas depois... E deixar, coloca qualquer... É uma coisa bem pesadinha. Vou colocar o novelo aqui só para vocês terem uma ideia. E eu gosto de deixar, então, essa cola de silicone, eu gosto de deixar assim de um dia para o outro. Normalmente eu passo à noite e de manhã, então, já está colado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Ela foi feita com muito carinho para vocês. Esse daqui, então, como eu tinha medido no começo, né? Deixa eu até medir de novo. Então, essa que eu fiz uma carreira a mais, até chegar nos 30 pontos baixos, ela ficou com 14, quase, 14 centímetros, 14,5. Essa aqui, então, que eu fiz com uma carreira a menos, ela ficou com 12. Você faz do tamanho que você desejar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Ela foi feita com muito carinho para vocês. Deixe seu like, compartilhem. É muito importante para o meu trabalho e trazer mais novidades para vocês. Beijos e até a próxima!